Amém, amados? Acho que minha voz também já foi. Aleluia! Hoje nós vamos falar a respeito do tesouro inextinguível. Ou seja, aquilo que nunca vai se extinguir. É o tesouro que o Senhor requer de cada um de nós. Nós possamos aprender. Isso se refere, amado, a um tesouro espiritual. Se refere a um tesouro seguro, a um tesouro eterno no céu, conforme ensinado por Jesus na palavra de Lucas 12 e Mateus 6, nós vamos ler daqui a pouco. Esse tipo de tesouro, a Bíblia diz que não pode ser roubado por ladrões, por salteadores, não pode ser corroído por traças ou que venha a se desgastar com o tempo, ao contrário dos bens materiais. Os bens materiais, por mais rígido e duro que ele seja, como é o caso do diamante, ele pode ser destruído, ele pode ser refinado, ele pode ser alterado a sua composição. Mas a forma de acumulá-lo é através de ações e a caridade, que nós acumulamos tesouros. O Senhor sempre vai olhar para os nossos atos, para as nossas ações. Ah, pastor, mas o que importa é a minha intenção. Tem um ditado que diz que de boa intenção o inferno está cheio. Nós precisamos ser humildes para reconhecer o nosso erro e dizer: Senhor, eu errei, eu falhei, eu pequei, e Ele é fiel e justo para te perdoar. Deus nunca vai te jogar fora, porque sempre há esperança para o aflito. É isso que a palavra de Deus. Ainda há vida para a árvore cortada. A árvore for cortada, você diz: agora não tem mais jeito. Você vai ver com o tempo, vai vir a chuva e ela vai começar a brotar e vai nascer de novo. Assim é na minha e na sua vida. O investimento na causa do Evangelho, na verdade, é o desapego de bens materiais, colocando o coração e a nossa fé em Deus. Amém? Preste atenção. Eu quero te fazer uma pergunta. Onde está o seu coração? Onde está a sua prioridade? Como isso afeta a nossa ansiedade, a nossa prosperidade? Se você soubesse que você tivesse hoje apenas 60 minutos de vida, sobre o que você gostaria de falar e quais seriam a sua prioridade? Você sabia que as pessoas são mais duras de coração? Que são, muitas delas nem cristã mas quando ela se depara no hospital, principalmente numa UTI, ela lembra que Deus existe. E mesmo naquele último momento que ela disser assim: Senhor, eu fui muito ruim, eu fui muito mal, eu atrapalhei muitas pessoas, mas neste momento eu gostaria de te pedir perdão. E se é possível, porque normalmente eles acham assim, porque não acreditam que é possível. Se é possível o Senhor me ouvir e me salvar de alguma maneira, estou aqui. Essa pessoa não precisou de nenhum pastor para ministrar para ela. Ela falou direto com o pastor dos pastores. E se ela fez isso de coração, ela foi alcançada e salva. Sabe, irmãos? Jesus, sabendo o nosso destino final, ele passou os seus últimos momentos falando sobre prioridade eterna. A Bíblia diz que ele nos alertou que o maior inimigo da nossa fé não é a maldade, mas é a ansiedade. O ansioso, ele está mais bombardeado pelo inferno do que pela própria maldade, sabe? A má administração do nosso tesouro que nos traz essa ansiedade. Olha o que diz Mateus 6,19. Mateus 6,19. Vamos ler em voz alta, amém? Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. O nosso problema é que nós queremos juntar tesouro na terra, amém? Versículo 20 diz assim: mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e aonde o ladrão não arromba nem furta. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Tem gente que o coração está no carro, tem gente que o coração está nas suas joias, no dinheiro que está no banco. Tem pessoas que o seu coração está nas amizades, está na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, não que seja errado, mas o nosso coração precisa estar no reino, principalmente a você que já conhece o Senhor Jesus. Amém? É nele que você precisa estar. Eu quero falar sobre o único tesouro inextinguível. Qual que é? Almas. Mateus 16, 26. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Amado, o que vale mais no mundo inteiro? Imagine uma coisa que vale muito dinheiro, tem muito valor. Imagine se você pudesse ter isso, você ficaria contente? Ah, pastor, eu gostaria de ter muito dinheiro, muitos dólares. Talvez eu gostaria de ter muitos bitcoins, muito ouro, muito diamante. Mas a palavra diz que se a alma vale mais que o mundo inteiro, qual é o maior tesouro que nós podemos resgatar e preservar?
Às vezes nós gastamos tanto tempo, amado, dizendo: eu não tenho tempo de vir na igreja, eu não posso fazer essa campanha, eu tenho que trabalhar. Amém. Eu quero te dizer que no dia que você ficar desempregado, o Senhor vai te sustentar da mesma maneira. Você pode passar um aperto aqui e ali, mas a Bíblia diz que Ele é fiel. Uma porta vai se fechar, mas Ele vai abrir outra. Não vamos negociar com o Senhor, porque você está ganhando bem, porque é o emprego do teu sonho, porque é resposta de oração. Lembre-se, amado, a sua vida faz parte dessa alma que é um tesouro no céu. Jesus disse: o que vale mais, senão uma alma só vale mais que todo o tesouro nos céus e na terra. Nós não conhecemos o tesouro do céu, mas com certeza, milhares e milhões de vezes é muito maior do que aquilo que nós já vimos. Sabe, amados? Então, amado, a nossa prioridade, os nossos recursos, as nossas finanças, o nosso tempo, talento, deve ser primariamente alocados ao propósito de Deus. É isso. Tiago 4,13 diz: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Esse texto, na verdade, nos adverte sobre a incerteza do futuro, comparando a vida humana a uma neblina passageira, que desaparece rapidamente. Neblina é aquilo que você vê que aconteceu e daqui a pouco ela vai embora e ninguém sabe por onde ela veio nem por onde ela vai. O apóstolo Tiago, amado, ele critica a arrogância de quem faz planos a longo prazo, sem reconhecer que a sua vida e seus planos estão na mão de Deus. Pastor, então eu não posso fazer planos e projetos para o futuro? Pode, mas acima de tudo eu tenho que dizer: se essa for a vontade de Deus, assim será. Porque se o Senhor pede a nossa alma antes do tempo que isso aconteça, ou talvez, sabe, você precisa de fazer algo para alguém, porque o reino é composto por almas. Se você precisa fazer algo para alguém, como a pastora mesmo ministrou aqui, sabe, a caridade, de você ofertar, de você abençoar, de você investir no reino de Deus, você precisa verdadeiramente entender que uma alma vale mais que tudo. A sua alma vale mais do que tudo. Jesus entregou a sua vida na cruz, amado, pela minha alma e pela sua. Então não se sinta inferior. Não acha que Deus não vai te abençoar, que as portas do emprego, que o seu negócio não vai funcionar. A Bíblia diz: basta você colocar diante dele e ele verdadeiramente cuidará de ti. Sabe? Verdadeiramente cuidará de ti. O versículo 14 diz o seguinte: vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Qual que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um tempo, por um pouco de tempo e depois dissipa. É isso que Tiago fala. Essa é a nossa vida. Se o Senhor quiser, a sua vida é como um vapor, a minha vida é como um vapor. Hoje aconteceu e daqui a pouco foi embora. Você já conheceu alguém que você nem imaginaria que aquela pessoa poderia morrer? Ela estava bem, não era de idade, não estava doente, bastou um acidente, saiu de casa bem, despediu do pai e da mãe, talvez foi trabalhar, foi para a escola, nunca mais voltou. O que é a vida? A vida é aquilo que nós iremos oferecer a Deus, sabe? Que depois dissipa. O apóstolo Tiago fala a respeito das pessoas que olham a fragilidade da vida e querem planejar aquilo que para elas mesmas elas não têm certeza. Como focamos o tesouro eterno sem sermos esmagados pela pressão e pela ansiedade do tesouro terreno? Pastor, como é que eu vou olhar para o tesouro celestial, o tesouro eterno, se eu tenho que pagar as minhas contas? Como é que eu vou fazer, pastor, se eu tenho dívidas a vencer? Por muitas vezes nós fizemos tudo isso. Estamos muito apertados. Não foi pela vontade de Deus. Às vezes pela nossa própria arrogância. O nosso querer ter para mostrar. E a pior das coisas, nós retemos aquilo que é de Deus e usamos ao nosso favor. E depois no final a conta chega. Vencendo a ansiedade pela prioridade. Mateus 6:25. Por isso vos digo, não se preocupe com suas vidas. A preocupação, ou seja, a ansiedade, é a maior inimiga da paz e da fé. Você pode ter o melhor emprego do mundo, você pode ter a melhor casa, a melhor família, nada te falta, mas se você for um ansioso, você não tem. Tem gente que tem ansiedade, amado, a um nível tão alto que ele não pode ir no cinema, porque entre uma cena e outra ele começa a comer a unha, fica preocupado, fica ansioso. Terminou uma novela hoje, amanhã o último capítulo, você já fica mandando um WhatsApp, como será que vai ser o fim? A ansiedade. Tem pessoas que brigam por causa do time de futebol. Ei, o que o Senhor quer é que você volte a Ele. E tenha certeza que nada acontece se não for por vontade dEle. A raiz é a ansiedade, porque a ansiedade é como inimiga desse tesouro. Ansiedade financeira ou existencial é sempre resultado de uma prioridade invertida. Por que eu estou ansioso?
Porque eu cometi uma ansiedade invertida. Não era para eu ter feito aquilo. Como eu fiz, agora eu não tenho saída. Sim ou não? E agora eu fico ansioso como resolver, de que maneira fazer. Sabe, amado? Por quê? Mateus 6,33 diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Deus sabe o que você precisa, o que eu preciso, o que a igreja precisa. Então nós estamos com espaço já ficando pequeno. Eu vou cometer a loucura de falar, bom, já que é para alugar um estádio grande, eu vou alugar um campo de futebol agora para fazer o culto. Tem essa necessidade? Isso é ansiedade. E tem pessoas que chamam isso de fé. Essa fé o Senhor não compartilha. Porque se essa fé ela fosse uma fé prática, nasceu no coração de Deus, você iria fazer e o Senhor iria cumprir. Mas às vezes nós estamos fazendo de momento. Somos ansiosos, sabe? Somos pessoas que querem fazer as coisas no exato, no momento. Acompanhe no quadro, a palavra verbo, que é buscar o reino, vem de intel, de zetel, que é um imperativo e um comando para dar o máximo esforço, tempo e paixão na busca. Preste atenção, é um imperativo, na verdade é um comando para dar o máximo esforço. No que? Volta lá, no texto, o que está dizendo. Busquem o que? Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o que você tem que fazer, o que nós acabamos de dizer no grego aqui. Buscar é intel. É o imperativo de um comando para dar o máximo esforço. Eu tenho que me esforçar o máximo para buscar o reino. Sabe, irmãos? Tem pessoas que só buscam o reino no momento do culto. E se ela estiver bem. Se o Senhor estiver falando contigo, não é mera coincidência. Às vezes você fala, eu não estou bem, não vou na igreja. Não estou bem, eu preciso resolver um problema. Amado, buscai primeiro o reino. E as demais coisas, as demais engloba tudo, lhe será acrescentado. Sabe? Esse é o comando para o esforço, paixão, busca que o Senhor vai estar fazendo na tua vida. Letra A, vencendo a ansiedade na prática. Preste atenção. Quando nós entregamos a primeira parte, que é o dízimo, nós liberamos a ansiedade. Você sabia disso? Sabe quando você está preocupado, não dorme a noite inteira, porque você está devendo uma prestação? Ou que já faz dia, ou que vai vencer, aquilo te deixa ansioso, porque você não tem dinheiro. E de repente, sabe, é algo que você assumiu, sei lá, por cargas d'água que você quis assumir, mas você assumiu, e Deus é contigo nisso. Então você fica ansioso, Senhor, e agora? Você não consegue dormir, você não consegue comer, você só pensa nisso. Você coloca toda a força, sabe, nisso. E a Bíblia diz que quando nós entregamos o dízimo, nós liberamos a ansiedade. Por que tem a ver uma coisa, tem a ver com a outra? Porque no momento que você paga aquela prestação, parece que o peso saiu das suas costas, assim ou não? Talvez tenha mais 36, 48, 72, não sei. Mas aquele peso, naquele dia, por aquele mês, você ficou livre. Eu quero te dizer uma coisa, se você está com peso na vida financeira, é importante você entender o que a palavra de Deus ensina todos os dias. Entregue todos os dízimos à casa do tesouro e Ele cuidará de você. Irmãos, preste atenção. Pastor, e se eu não fizer? Não tem problema. A igreja, ela continua da mesma forma. A obra de Deus continua da mesma forma. Mas quem não continua da mesma forma somos nós. Porque eu só posso prosperar quando eu libero aquilo que nós temos como mandamento na palavra de Deus. Por quê? Porque nós demonstramos com a nossa atitude que nós confiamos plenamente em Deus para abençoar o restante. Então, meu amado, presta atenção. Se você entrega 10%, que é o que a palavra de Deus diz, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que nos ensina. Se você é um dizimista fiel, fique em paz. Que se 90% você não fizer nada, não vai ser 10 a mais que vai resolver o problema. Amém? Então, a ansiedade some quando a nossa segurança se move da conta bancária para a provisão de Deus. A minha segurança agora já não está mais na minha conta bancária, porque ela está quase negativa, mas a minha segurança agora está em Deus. A mesma coisa se eu estivesse doente, a minha segurança já não está mais no remédio que eu estou tomando e não está fazendo efeito, no médico que é um especialista e não consegue achar. A minha segurança está em Deus. A quem eu vou recorrer? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, irmãos? Letra B, o ciclo virtuoso da prosperidade. Hoje, como é a última ministração desses 21 dias, eu fiz um apanhado de tudo que foi ministrado no livro, né? Para que você entenda, é um resumão. Então, restituição, generosidade e a multiplicação divina forma nesse ciclo. Lá em cima, educação e habilidade, inovação e valor, investimento e bem-estar,
crescimento econômico e oportunidade. É isso que o Senhor quer para a tua vida. É em todas as áreas. Não é apenas uma área só. Quando nós somos fiéis ao Senhor, amado, em todas as áreas, não só nos dízimos, não só nas ofertas, não só na oração, não só no jejum, não só na presença, sabe, na igreja, na célula, evangelizando pessoas, em todas as áreas. Quando nós somos fiéis geral. Não tem como a pessoa ser fiel numa coisa e ser infiel em outra. Eu quero te dar um exemplo. Se o marido e a esposa, ambas das partes, for fiel 1%, por ser 1%, ele é fiel porque 1% não conta nada? A mesma coisa, se eu roubei 1 centavo, isso é roubo ou não é? Ah, mas roubo não é 1 milhão? Não, roubo é aquilo que você tira do que não é seu. Então preste atenção, é isso que nós precisamos entender, sabe? Que se nós confiamos no Senhor tem que ser 100%. Quantos homens de Deus preferiram confiar para depois Deus fazer um milagre? Quando o Senhor disse para Moisés, quando eles estavam saindo do Egito e indo para a cidade prometida, a terra prometida, eles ficaram diante do mar. O povo começou a se rebeliar. Palavras contrárias, vozes contrárias, tinham muitos, como tem na minha vida e na sua. Pessoas sempre falando ao contrário, que você não vai conseguir. Moisés tinha uma única certeza. Ele sabia que o mar ia abrir? Não. Mas ele ouviu. O filme que a gente vê de Moisés diz o seguinte, que quando Moisés chega diante do mar, ele ouve uma voz do Senhor e diz assim, toca nas águas, e o mar se abriu. É muito bonita a história. Mas não foi assim. Como assim, pastor? Não nessa condição. O Senhor disse assim, senta e aguarda. Enquanto o povo estava tudo angustiado, porque Faraó estava vindo atrás deles com um exército enorme para matar todo mundo, o Senhor disse assim, Moisés, diga ao povo que se assente. Sentar é igual a descansar. Descansar é igual a confiar. Descansar é igual a desacelerar. Está entendendo o que o Senhor está te dizendo? Mantenha-se sentado, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para concluir. O que o povo fez? Mesmo angustiado, eles sentaram, eles cochilaram, e só no romper do dia, logo pela manhã, quando o dia clareou, o Senhor disse, agora Moisés, levante e toque nas águas, e você vai ver o que eu vou fazer. Sabe, irmãos, eu não sei quantos quilômetros Faraó estava atrás deles, mas no desespero que eles ouviram dizer, parecia que estava ali a meio metro, a 1 metro, talvez a 100 metros. Eles estavam morrendo de medo, porque eles passaram uma vida inteira sendo, sabe, chicoteado pelo rei Faraó. Pastor, então por que Deus mandou aquele povo sentar? Porque o Senhor não opera em ansiedade. Deus não opera no meio do medo. Deus não opera no meio da aflição. Ou você confia, ou você confia. E aquele povo teve que sentar, passar a noite inteira. Talvez qualquer mosquito que passava chamava atenção. Porque quando a pessoa está com medo, ela vê um mosquito, ela já acha que é um dragão. E Moisés descansou, porque ele sabia que o Deus que fez a promessa não voltaria vazia essa palavra. Quando foi de manhã, ele toca nas águas, o mar se abre. Quando o povo acorda, o mar já estava aberto. E aquele povo entrou correndo. E o Senhor disse, fala para eles ir caminhando, não precisa correr. E eles começaram, aí ficaram felizes, ficaram alegres, começaram a cantar, dar glória a Deus. Quando eles estavam aproximadamente no meio do oceano, quem entra no meio do caminho, no meio dessas águas abertas? Faraó com todo o seu exército. Aí nego quis correr. Talvez se nós estivéssemos lá também. Sabe, irmãos, às vezes você está encaminhando muito bem, Deus está te abençoando. Você diz, não pastor, a partir de agora eu vou colocar minha vida no altar, eu serei um dizimista fiel. Quando tiver jejum na igreja eu vou jejuar. Quando tiver culto eu vou no culto, independente de qualquer coisa. Eu vou participar da obra, vou participar do reino. Mas presta atenção, em algum momento o Faraó vai vir atrás. Isso é natural na vida do ser humano. Sempre lembre que quem começou, quem te chamou, não se engana, e ele não vai deixar você de mãos vazias. Continue marchando, sabe? Porque nós muitas vezes nos ocupamos, amados, com o ter, porque ser está desordenado. Às vezes nós nos preocupamos mais com o ter, porque o nosso ser está desordenado. Qual a solução? O reino de Deus é mais importante. Vamos ler Mateus 6:33, que nós lemos agora. Buscai primeiro o quê? O reino. Letra C, fundamento da restituição. Malaquias 3:8 diz assim, pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de uma grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Traga os dízimos, todo o depósito, traga os dízimos, todo ao depósito do templo,
para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. A prosperidade, amado, a promessa que é a prosperidade, na verdade ela é um acréscimo, é uma adição, é um bônus. Então quando eu digo assim, olha, graças a Deus na minha empresa eu estou prosperando, não quer dizer que eu tenho que ter uma outra empresa. É que na empresa que eu tenho, o Senhor está adicionando. O Senhor está trazendo bônus além do que eu imaginava. Talvez alguns orçamentos que eu fiz que ninguém talvez faria porque está fora do mercado. Mas quem tem a bênção do Senhor, você faz o seu cliente e acha perfeito. E quando você faz o trabalho, ele diz assim, olha, vou te indicar para um. Sabe por quê? Porque essa é a bênção de Deus. Isso é confiar no Senhor. Não pense você que eu sou pastor, que para mim é mais fácil porque eu sou pastor. Não, pelo contrário. Eu passo as mesmas aflições que você. Mas eu aprendi a confiar. Sabe, irmãos? Eu aprendi a viver debaixo de uma palavra. Teve momentos que eu vacilei como ser humano, sim. Mas aí eu lembro de quem eu era, quem eu sou e da onde o Senhor me tirou. E aí então eu começo a entender que não tenho nada a duvidar. Para a nossa prioridade, o Senhor faz isso. Ele, sabe, essa certeza de que Ele vai fazer, não é ninguém que contou, é o próprio Deus. Malaquias, quando ele fala a respeito dos dízimos, sabe, versículo 10 diz assim, e veja, se eu não vos abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Isso é uma promessa. Talvez você fale assim, pastor, mas será que o dízimo não ficou na lei? Hoje nós estamos na graça. A lei já falava do dízimo, mas a graça, o Senhor fala a respeito dela, que nós devemos continuar sendo mantenedores dessa obra. Sabe, irmãos, tem pessoas, e eu já conheci alguns, que não são cristãos, mas entenderam o princípio do dízimo. Muitas vezes eles não quiseram entregar na igreja, mas entregaram em missões, principalmente que fazem trabalhos na África. O Senhor aceita? Óbvio que sim. São vidas. Mas se eu sou membro de uma igreja, faço parte de um corpo, sou parte de uma comunidade que prega o reino de Deus, que fala sobre a justiça e que outras vidas venham até aqui para receber, nós precisamos ser dizimistas e ofertantes na igreja local. Amém? Talvez você pode até todo mês separar uma cesta básica e doar para alguém que está precisando. A Bíblia fala aqui se são doações, e isso agrada o reino de Deus, mas você não pode deixar faltar na tua casa. Sim ou não? Letra D, restituição do dízimo, devolver a primícia. Malaquias 3,8, amado, na verdade é um desafio. A restituição é o retorno de um princípio quebrado. Israel quebrou esse princípio. E ao dizimar, nós não estamos dando, nós estamos devolvendo o que pertence a Deus. Tem gente que diz assim, pastor, eu gostaria de dar o dízimo. Eu sempre corrijo em amor, dizendo, meu irmão, você não está dando nada, você está entregando aquilo que já não é seu. Você tem a possibilidade de ficar com você. O Senhor não vai te chamar de ladrão e nem vai te amaldiçoar por isso, porque Deus não amaldiçoa ninguém. Mas o diabo, muitas vezes, ele quer nos roubar. E por que muitas vezes nós não prosperamos, principalmente nas finanças? Por conta de conhecer a palavra de Deus e não a praticá-la. Amém? Tem pessoas que acreditam em Jesus, que sabem que Jesus salva, que só nele há salvação. Mas se essa pessoa não se render, se essa pessoa não aceitar Jesus, ou não se reconciliar com Ele porque está desviado, essa pessoa pode ser salva? Não, eu só posso ser salvo se eu aceitei Jesus. Agora, se eu sou salvo e estou afastado ou desviado, eu tenho a segunda opção, de me reconciliar, mas eu preciso estar nele. Financeiramente é a mesma coisa. Eu sempre ensino para as pessoas, amado, que às vezes a pessoa está passando por um momento financeiro muito difícil, e no país que nós vivemos, e quanto tantos outros países, isso é muito natural. Talvez você se enrolou de alguma maneira e você não consegue mais equilibrar sua vida financeira. Eu sempre ensinei isso, os mais velhos que estão aqui sabem desse ensinamento. Pastor, como que eu devo fazer? Se eu tirar o meu dízimo, que é o cumprimento da palavra de Deus, vai faltar na minha casa. O que nós ensinamos? Não tire. Mas você está pregando contra a vontade? Não. Se a pessoa não tem fé para fazer isso, então é melhor que ela não faça, porque ela vai ficar mais ansiosa ainda. Então o que ela deve fazer? Traga uma oferta voluntária. Pega um valor, seja ele qual for, ainda que seja 1% do que você teria que devolver. Entendeu? E entrega, Senhor, eu não tenho condição de entregar meu dízimo. Muitas pessoas aqui já passaram por isso e o Senhor prosperou.
que ela faz? Ela fecha uma brecha. Você não vai ficar devendo 9% porque você entregou 1%. Não se trata de valores nem de porcentagem. Se trata de fidelidade. Eu não consigo fazer, mas eu preciso fechar essa brecha. É a mesma coisa. Você precisa tomar um remédio caro. Esse remédio, talvez ele curaria o seu problema em questão de segundos. Mas se você tomar dipirona, vai demorar um dia. E eu só tenho dinheiro para o dipirona. Compra o dipirona, sim ou não? Então, meu irmão, faça prova com Deus. O Senhor está aqui, não é o valor real, mas eu quero colocar minha vida no altar. Amado, eu deixo de pregar a palavra de Deus se você não for abençoado. Como assim, pastor? Porque isso é real, aconteceu comigo. Aconteceu com pessoas da minha família. Aconteceu com irmãos que estão aqui há muitos anos. E o Senhor virou o cativeiro. Deus não está preocupado com o valor, Deus está preocupado com a sua fé. Às vezes tem pessoas que, deixa-se cair no engano do diabo, porque o Senhor começa a te prosperar tanto. Antes, para você que ganhava um salário mínimo, você entregar o dízimo lá de R$150 era fácil, mas hoje você ganha, amado, R$15 mil, R$150 mil. O dízimo disso, teoricamente, é muito alto, mas é baseado no seu salário. É onde as pessoas se perdem, porque o diabo coloca no teu coração. Por que esta campanha nós falamos tanto de dízimo? Porque nós estamos falando de restituição financeira. Então eu só posso ser restituído quando eu entendo o que foi feito. Amém? E restituição, amado, isso está na própria lei do nosso país, também tem a restituição em questão do imposto de renda. Você declara imposto de renda. O valor é X. Mas se tem lá, você paga a escola dos teus filhos, tem algo que você faz que pode abater nisso, o governo tem por obrigação de te restituir, sim ou não? Deus não faz por obrigação, Ele faz por amor. E não pense em você, porque você não está conseguindo entregar, que o Senhor vai te amaldiçoar. Essa é uma mentira do diabo. É claro que você vai ter que lutar com muito mais forças. Você já não vai fazer mais algo que seja menos pesado. Mas Deus não vai deixar de ser Deus na tua vida. E eu não consigo imaginar um Deus do céu, do alto céu, sentado no seu trono, olhando para mim e para você que não conseguiu aquele mês, ou há 6 meses, ou há 1 ano, que você não consegue entregar, te amaldiçoando, porque o amor dele está além de tudo isso. Mas uma coisa é certa, você deixa de prosperar, mas ele não vai deixar faltar, porque o devorador, o migrador, o destruidor pode até querer entrar, maior é o Senhor. Mas por que pagar esse preço? Amém? Eu, quando abri a minha empresa, que o auge da minha empresa foi na pandemia, eu cheguei a dizimar na igreja valores que por muitos anos eu não fazia, mas eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu disse para o Senhor quanto que eu gostaria de dizimar na igreja. É isso que você tem que falar. Porque quando você der um número para Deus, olha, esse valor eu quero entregar na tua obra, esse valor é só 10% do que você vai entregar. Você fala, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, porque eu quero mês a mês ser dizimista fiel, e o meu dízimo não pode ser menor do que 10 mil. A pessoa olha e fala, nossa, 10 mil é bom valor. Mas para você dizimar 10 mil, quer dizer que você ganhou 100. Você está entendendo? A gente não pode olhar o valor do dízimo, nós temos que olhar o montante que o Senhor te deu. E a Bíblia diz, se você é fiel no pouco, no muito Deus te coloca. Não tem a ver com você não fazer, tem a ver com a tua fé, com a tua fidelidade. Talvez você faz muito mais do que aquele valor de 10% que você entrega. Também nós não podemos dizer, não, mas eu gasto muito mais, eu abençoo muito mais. Em oferta, pastor, eu dou mais do que o meu dízimo. Então, irmão, para de dar oferta. Não é pelo valor, é pela fidelidade ao princípio da palavra. O princípio fala dízimo, oferta é voluntária. Mas o meu dízimo, pastor, é 100, a minha oferta é 1.500. Qual que é maior? Não se trata de valor. Entrega o seu dízimo e o restante você dá de oferta. Por um tempo nós pregamos na igreja e ensinamos a respeito das primícias. A primícia era entregue ao sacerdote. Isso é bíblico. A primícia nada mais é, amado, do que você entregar o seu primeiro dia de trabalho. Eu trabalho 30 dias, um dia do Senhor. Isso é primícia, não é dízimo. Pastor, mas hoje eu não consigo fazer mais isso, porque antigamente as pessoas trabalhavam no campo e o que eles escolhiam naquele dia é o que dava de primícia, fato. Deixa eu te dizer uma coisa, repita comigo. O dízimo não prospera. O dízimo protege o meu tesouro. O que protege o meu tesouro é a minha fidelidade com o Senhor. Então o Senhor está entrando em contradição. Você está falando de prosperidade até agora. O dízimo é um princípio de prosperidade. Mas o que realmente prospera é algo que você faz voluntariamente. E o que nós fazemos voluntariamente é a primícia. Eu tenho uma irmã na cidade de Lins, região de Bauru, de Araçatuba, que ela morava em São Paulo, morava aqui em São Bernardo.
e ela é cabeleireira, e ela foi para essa cidade de Lins, e estava muito difícil. Na época eu tinha um restaurante no interior, uma choperia, não era cristão, junto com meu cunhado. Depois eu vim embora, enfim, aconteceu um monte de coisa e ele acabou ficando desempregado. E só ela para sustentar. E a casa que ela morava, o proprietário pediu, e ela já era cristã. Isso é um prazo de anos, tá? Ela se tornou cristã e ela aprendeu a respeito da primícia. E ela foi para um salão que era numa avenida, mas ele era meio escondido e ninguém a conhecia na cidade. E ela disse: Senhor, eu preciso sobreviver. E eu aprendi que se eu der um dia do meu trabalho durante todo o mês ao Senhor, o Senhor vai me prosperar. Então eu vou fazer prova disso. E naquele dia, o primeiro dia de trabalho dela, depois ela já trabalhava nesse salão, né? A partir desta aliança, foi o dia que ela mais trabalhou, consequentemente o dia que ela mais ganhou. Por um momento ela falou: acho que, Senhor, eu vou deixar para outro dia. Hoje eu não vou fazer isso não, o valor é muito alto. Vamos colocar valores, tá? Só para vocês terem uma noção. Vamos dizer que por dia, naquela época ela fazia R$150. Nesse dia, se eu não me engano, foi de 350 a 500. Só nesse dia. Foram várias químicas e tal, e química é um negócio caro que dá dinheiro. E quando ela pegou naquele valor, no final do dia, o inimigo falou no coração dela: você é besta. Deus é bom, Ele não vai fazer nada contigo. Realmente Deus não vai fazer, Deus não vai amaldiçoar ninguém. Mas Deus honra com a nossa palavra. E ela disse: não, eu vou entregar. Amados, e ela se tornou uma das cabeleireiras principais da cidade de Lins. Tem muito cliente. Até hoje, ela, às vezes é difícil até ela vir para São Paulo, porque ela trabalha, se deixar, dia e noite. Tem muito cliente. Ela mantém a casa dela, pagou faculdade para as 2 filhas. O marido hoje tem outro carro e ele sabe, trabalha também para ajudar. Mas ela sempre foi aquela pessoa de fé. Até hoje é assim. Como talvez nós da nossa família, ela não tem tamanho, mas é uma guerreira. E quando ela fez isso, foi logo na minha conversão, que ela se converteu primeiro do que eu. E ela me ensinou esse princípio. É claro que ao tempo a gente continua aprendendo na Bíblia, mas foi a primeira vez que eu ouvi falar de primícia. E quantas vezes eu fiz isso, amado? E quantas vezes Deus honrou? Então eu te convido, quero te obrigar, fique à vontade. No dia que você se encher o coração de fé e falar: Senhor, eu quero primiciar na tua casa. Só que preste atenção. Primícia se entrega a sacerdote. Amém? Não é como o dízimo que você entrega no gasofilácio. Você precisa entregar a um sacerdote. Pastor, tem que ser exatamente ao pastor Alexandre? Não, você pode entregar ao pastor Daniel, pastora Mônica, pastora Beth, pastora Luana, pastor Marcos, pastor Luizito. Porque é o sacerdote a quem o Senhor colocar no teu coração. Mas e esse dinheiro vai para o caixa da igreja? Não! Porque ele não é da igreja. Ele é algo que o Senhor vai fazer para o sacerdote. E o sacerdote vai te abençoar. Se você for para Israel, amado, você vai se deparar com uma situação. Quando o sacerdote passa de carro na frente, no muro das lamentações, há muitas pessoas, somente brasileiras, sabe? Que na hora que ele abre a janela, isso é normal fazer isso, as pessoas jogam dinheiro lá dentro. E ele só estende a mão e abençoa. Shalom, shalom. Essas pessoas, muitas delas foram impactadas na vida financeira. Por quê? Porque isso é um princípio bíblico, que eu posso fazer ou não. Você está entendendo? O que eu falei da primícia e o que eu falei sobre dízimo? Dízimo é algo, amado, que está no coração de Deus. Isso é para o reino, é para a igreja, para a manutenção da igreja. Graças a Deus que nós, pastores, não precisamos do salário da igreja, sabe, irmãos? Nós temos a nossa própria empresa, nós temos o nosso próprio trabalho, mas é digno. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Mas com isso nós conseguimos ajudar muito mais pessoas que precisam. Só que nós não podemos dizer: esse mês eu não vou dizimar porque meu pastor não precisa, esse pastor está lá também não, está tudo muito bem. Não é assim que funciona. O reino de Deus é o reino de Deus que precisa desse tributo. Dízimo é bênção. Amém? Então, qual é a conexão com a ansiedade? O dízimo é o antídoto à ansiedade, pois ele é o ato mais radical da fé. Por quê? É crer que 90% com Deus é maior do que 100% sem Ele. Amém? Nessa noite, amado, eu te convido a se autoexaminar a sua vida e restituir a fidelidade que fala lá em Malaquias. Restituição da injustiça. Já estou terminando. Lucas 19:8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei
4 vezes. Essa restituição aqui de Zaqueu, a salvação de Zaqueu foi comprovada por um ato radical de justiça. Ele era cobrador de imposto e ele era uma pessoa que ganhava uma porcentagem dos impostos que ele cobrava das pessoas. E ele era muito ruim nesse sentido. Mas a Bíblia diz que ele não apenas parou de pecar, como ele também corrigiu o passado. Olha o que diz o Salmo 24:4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ele diz, eu vou restituir. E se ficar alguém, sabe, que ainda eu devo alguma coisa, eu quero restituir 4 vezes mais. É porque ele era rico, porque ele tinha dinheiro? Ainda que seja rico, ninguém rasga a nota de 100, não é verdade? Ele entendeu o princípio da justiça. Ele diz, eu quero abençoar aos pobres. Sabe, para prosperar, nós devemos ter as mãos limpas. Isso envolve restituição moral, que quer dizer pedir perdão, corrigir o erro, e a restituição financeira, pagar o que deve, corrigir uma injustiça. Letra A, os princípios práticos da prosperidade. Provérbios 10:4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Deus, Ele multiplica os nossos esforços. Se você tem um trabalho que você não ganha lá muito bem, que você gostaria de algo melhor, lembre-se de uma coisa, apresente o seu trabalho todos os dias ao Senhor. Eu sempre ensino, você pode ser, não desmerecendo, tá, o que eu vou dizer agora, você pode ser numa empresa o faxineiro, talvez o último, seja o melhor faxineiro. Faça o seu serviço melhor do que todos. Vou chamar você, desculpa a expressão que eu vou usar, expressão chula, de puxa-saco, sabe? Aquela pessoa que está fazendo isso para se aparecer. Não deixe isso entrar no teu coração, seja o melhor. E Deus vai te honrar. Deus honra essas pessoas, independente de ser crente ou não. Principalmente quando é cristão. Faça o seu melhor. Sabe, querido? Deus vai te tirar disso. Deus multiplica o nosso esforço. A Bíblia diz que, a palavra de Deus nos diz que a preguiça, ela é algo que é condenado por Deus. A prosperidade exige trabalho ético, exige planejamento, administração inteligente. Sabe, amado? E prosperar envolve ganhar com integridade. Seja íntegro. Isso aqui é seu. Não pegue aquilo que é de ninguém. Guardar com sabedoria, dar com generosidade e viver sem o fardo da dívida desnecessária. Quando for comprar, procure comprar à vista. Não se iluda a prazo. Pastor, eu tenho 5 mil para dar à vista, mas olha, se eu fizer uma prestação a perder de vista, eu vou pagar só 500, me sobra 4.500, não se iluda. Porque o mês que vem você vai fazer outra prestação, que vai fazer mais outra, até consumir esses 5 mil, você vai ficar quantos meses pagando? Tantos picadinhos que você acha que está prosperando, você acha que construiu algo, é melhor você comprar uma coisa de cada vez, mas se você puder, compre à vista. Não deva nada a ninguém. Provérbios 22:7, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta, e é verdade. Toma emprestado de alguém, pode ser o seu melhor amigo, ainda que ele não te cobre, mas se um dia ele te olhar estranho, você fala, está me olhando estranho porque eu não paguei. É ou não é? Infelizmente, amado, tem pessoas que caem na mão de agiota. Agiota é pior que banco. Banco, se você ficar 5 anos sem pagar, você ainda, a sua dívida basicamente é quitada. O agiota, você paga todos os dias aquilo que você pegou emprestado. Aquilo não é juro, aquilo é um assalto. Deixa eu te dizer uma coisa, crente que é agiota não se converteu. Amém, querido? Então eu não posso ter dinheiro no banco. O banco é outra história. Infelizmente nós precisamos do sistema financeiro. Mas não é 40% de juros. Você está entendendo? Então, para eu prosperar, eu preciso colocar algumas coisas em ordem. Restituição é o retorno ao princípio quebrado. E ao dizimar, não estamos dando. Esquece esse negócio, esse mês, graças a Deus eu dei o dízimo. Você não deu nada. A gente só dá aquilo que não é nosso. Perdão. Nós só damos aquilo que é nosso. O dízimo não é nosso. Então a expressão dar o dízimo está errado. É entregar. Você só entrega aquilo que não é seu. Quando alguém chega na tua casa que te emprestou alguma coisa e fala assim, você poderia me devolver aquilo lá que eu te emprestei? Você não pode falar não porque é meu. Você pegou emprestado. O Senhor nos abençoa todos os dias. E Ele requer apenas 10% do seu tempo. Não é só do dinheiro, da sua oração. Quantos dizima do seu dia? 10% ao Senhor em oração. 10% é 2 horas e 40 minutos. Quantos oram aqui 2 horas e 40 minutos? Todo dia, levante a mão. Tá vendo? Nem eu levantei. Porque a gente não tem tempo. A nossa vida é uma corrida. Mas se nós fôssemos entregar o dízimo de todas as coisas, estaríamos perdidos. Jesus fala sobre isso. Ele fala dos fariseus que eles eram dizimistas da hortelã, do cominho, de tudo.
Porque eles faziam pela lei. A lei era, se eu não fizer, eu vou ser condenado. Se eu não fizer, eu vou ser amaldiçoado. Na graça, amado, ainda que você não dizima, o Senhor não vai te amaldiçoar e nem vai te mandar para o inferno por causa disso. Você está entendendo? Nós temos que falar o que é real. Eu acho dificilmente pastores que pregam a respeito disso e falam a verdade sobre o dízimo. Pastor, mas se você fizer isso, as pessoas não vão dizimar. A casa não vai ter mantimento. Deixa eu te dizer uma coisa, eu confio no Senhor, não em pessoas. Porque essas pessoas, se elas quiserem ser abençoadas, elas fazem. Mas se elas não quiserem, elas também não são obrigadas. Sim ou não? Qual foi o dia que você entrou, alguém falar, deixa eu ver seu carnezinho, se você dizimou ou não? Alguém te perguntou a respeito disso? Não, irmãos, não é sobre isso. É sobre a minha fidelidade. Eu não tenho que todo dia falar para minha esposa, eu te amo. Ó, lembrando, eu sou fiel a você, viu? Preciso fazer isso? Não. Fidelidade não tem que comprovar. Fidelidade a gente simplesmente... Está entendendo? Aleluia. Deus, Ele multiplica o nosso esforço e a Bíblia condena a preguiça. Aleluia. Letra B, a semeadura generosa. Lembre-se, 2 Coríntios 9:6. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá, e aquele que semeia com fartura também colherá. Isso responde tudo aquilo que nós estamos... 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com... Preste atenção, irmãos. Se eu vou dizimar e depois ficar falando, meu Deus, por que eu fiz isso? Ai, vai faltar. Nossa, desinteirou o dinheiro. É melhor que não faça, irmão. Deus ama quem dá com alegria. Às vezes o diabo quer colocar peso, mas você vai dizer, eu creio que com 90 eu vou fazer muito mais que com 100. Já estou terminando. 9:8. E Deus é poderoso para fazer-lhe que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vos transborde em toda boa obra. A semente é a garantia da colheita. Os nossos dízimos são semente. Quando você semeia numa terra fértil, que é a obra de Deus, você vai prosperar. Porque aquele que semeia pouco, colherá pouco. Aquele que semeia com generosidade, colherá com generosidade. O segredo da alegria é Deus ama quem dá com alegria. Amém, amado? A motivação não é a pressão, mas é a felicidade de participar da obra. Por último, a prosperidade da alma. Segundo João 1:2, que é o lema final. Amado, acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém? Eu sou próspero. É isso que você tem que dizer. Você pode dizer isso? Eu sou próspero. Ainda que o diabo fale na sua mente, mentira, continue repetindo, eu sou próspero, eu sou próspero, porque o Senhor te prosperará. O círculo virtuoso, amado, é ativado quando a alma está próspera, ou seja, como que a minha alma é próspera? Quando eu sou focado no reino de Deus, quando eu faço para a obra de Deus, sabe? É isso que você precisa fazer. E eu te convido nesta noite a fazer duas coisas. Primeiro, restituir, que é corrigir qualquer erro financeiro ou falta de fidelidade, seja dízimo, seja primícia, que esteja te impedindo de prosperar na tua vida. E segundo, reposicionar o tesouro, entregar a Deus sua ansiedade e se comprometer a buscar o tesouro inextinguível, almas e o reino de Deus em primeiro lugar. Deu para você entender? A primeira coisa é restituir aquilo que você deixou de fazer. E a segunda, reposicionar ao tesouro, entregar a sua ansiedade. Não estou falando mais de dízimo, nem de dinheiro. Entregue a sua ansiedade e se comprometa a buscar esse tesouro inextinguível, que é almas e reino de Deus. Irmãos, você pode ser o maior dizimista da igreja, você pode abençoar muitas creches, muitas crianças, você pode fazer tudo o que você quiser. Se você não ganha almas para o Senhor, você não está investindo no reino. Ah, pastor, mas é assim, eu sou um grande empresário, eu tenho que trabalhar, então eu vou investir em alguma igreja, algum missionário, e de rabeira eu estou ganhando alguma coisa aí, eu estou investindo no reino. Não se engane, isso é fato. Você abençoa as vidas que os missionários, pastores, a igreja está ganhando para o reino de Deus, você terá parte disso. Mas isso não vai impedir que você também fale do amor de Deus. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar. Senhor, nesta noite, eu convido essas pessoas a levantarem as suas ofertas, seus dízimos, como ato de restituição e fé, entregando também a sua ansiedade. A ansiedade será entregue a Ti neste momento. Que a Tua palavra nesta noite, Pai querido, venha de encontro à vida de